Olá pessoal, bom dia. Estamos aqui novamente adentrando a sua casa. Nós somos do Instituto de Prevenção do Câncer Joel Magalhães e nós estamos no Setembro Amarelo, que é um tempo de falar da vida, falar de prevenção, falar de alto astral, falar de compromisso com a vida. E em tempos de pandemia, mais do que nunca, é preciso tocar nesse tema. Setembro Amarelo é o mês escolhido para falar da prevenção, falar da importância de cuidarmos da vida, cuidarmos das pessoas. A incidência do suicídio no Brasil é muito alta. E no Amapá, então, não é diferente. Macapá é uma das capitais do Brasil onde mais ocorre suicídios. E nós precisamos, com coragem e responsabilidade, com muita serenidade, abordar, tocar nesse tema. E hoje, continuando as nossas reflexões que vão acontecer durante todo o mês de setembro, com certeza, todas as atividades que irão ocorrer aqui em Macapá será online. Haja visto que o protocolo do Ministério da Saúde, da Secretaria de Estado, do Estado e do município também, não permitem aglomerações, grandes eventos. Mas é um mês que não pode passar em branco. E nós estaremos aqui todas as semanas, todos os dias, abordando um determinado tema. E assim o IJOMA contribui com a discussão que acontece no Brasil inteiro, né? Dia 9 está agendado uma entrevista com o Dr. Washington, e ele é perito, ele é engajado na causa, participa de uma entidade voluntária que atende pessoas em vulnerabilidade social. Mas hoje, o que me trouxe aqui com vocês é um artigo do Nuno Cobra Júnior. Ele é articulista do site UOL. E eu, acessando o site hoje, vi um artigo dele que eu achei interessante. Eu queria partilhar com vocês um pouquinho do tema do artigo do Nuno Cobra. Eu queria ler, não é grande, e conversar com vocês. Eu achei fundamental, porque eu também passei por esse processo, que eu acredito que toda a população do planeta passou. Nós estamos vivenciando coletivamente um luto social. Nós estamos vivendo um luto social. Todos nós tivemos perdas. E o luto não acontece somente quando a morte. Toda perda, ela traz consequências para as nossas vidas. Ainda criança, nós começamos a ter perdas. Como, por exemplo, uma criança, quando ela muda de colégio, quando o casal se separa, quando ela muda de casa, quando ela muda de cidade, quando o cachorrinho morre, o gato, quando um amiguinho dela vai para outra cidade,
Então são todas perdas que desde criança nós vamos enfrentando na vida. E conforme nós vamos crescendo, essas perdas tendem a aumentar, né? E nessa pandemia, todos nós ficamos feridos, todos nós ficamos machucados. Quem pegou a doença, quem perdeu familiar e, infelizmente, pessoas adoeceram e muitas perderam 2, 3, 4, 5 pessoas da família, membros da família. E mesmo quem não teve nenhum parente falecido, quem não pegou a doença, mas perdeu um amigo, ou então ele sofreu as consequências do isolamento, da pandemia, da quarentena. Então, ninguém foi imune às consequências da tragédia que abalou o planeta. Vamos então ao artigo do Nuno Cobra. Ele começa o artigo dizendo o seguinte: sugiro ao meio-dia colocar a alma ao sol. Achei interessante. Sugiro ao meio-dia colocar a alma ao sol por 15 minutos. Por quê? Nossa alma, nesse momento, ela está reclusa. As igrejas, as religiões interromperam as suas atividades. Tudo foi interrompido. Até as nossas atividades sociais, o lúdico. Então, é natural que a ansiedade, o medo, o desespero, até mesmo a depressão, a angústia, o medo do desconhecido tenham atingido a nossa alma. A solidão, a insônia, as incertezas da vida. Como será o nosso futuro? Tudo isso mexeu com a nossa alma. Isso gerou tristeza. Não sei com você, comigo, eu passei por todo esse processo. Um processo de luto, um processo de dor, de perda. Isso mexeu com o meu psicológico, mexeu com o meu emocional. E olha que eu sou religioso, eu sou padre, eu não sou mais adolescente, não sou mais jovem. Então, eu imagino como tudo isso deve ter mexido com as crianças, com os adolescentes, com os jovens. Essa abrupta interrupção das nossas vidas. As escolas fecharam, as universidades fecharam, os nossos sonhos, muitos foram interrompidos. A vida parou, em um certo sentido. Então é natural, como diz São João da Cruz, que tenhamos entrado na noite escura da vida. Nós entramos no deserto. E no deserto é o lugar do desconhecido, é o lugar da morte, é o lugar do sofrimento,
é o lugar da solidão, é o lugar das tentações. Então, a pandemia nos jogou num deserto, na noite escura da vida, aonde a agonia, a luta entre os nossos fantasmas, as nossas dores, os nossos medos, as nossas inseguranças tenham povoado os nossos sonhos, trazendo insônia, trazendo pesadelos. Então, é tempo de colocar a alma ao sol. É primavera. É um tempo de ressignificar todas as perdas, todas as dores, todos os medos, tudo o que aconteceu conosco. Então vamos aceitar o convite do Nono Cobra. É tempo de colocar a alma ao sol. Não sei se você entendeu, se você compreendeu. O que significa colocar a alma ao sol? Por 15 minutos, ao alvejá-la, os raios ultravioletas do calor solar irão aquecer o lóbulo central, o chakra central. Aí você lembra que começou agora esses dias a rolar aí uma mensagem nas redes sociais com relação àquele aparelho oxímetro, né? De verificar a pressão aqui na testa. E é um comunicado, não sei se o Ministério da Saúde, os médicos falam a respeito, mas que esse aparelhinho colocado aqui na nossa testa, cada vez que a gente entra num lugar público, por questões de segurança, eles atingem o lóbulo frontal e irradiam, né? Irradiam e pode prejudicar o nosso chakra frontal, localizado no meio da testa. Então, ele diz que é preciso colocar a alma ao sol por 15 minutos. 15 minutos, meio-dia, você coloca uma cadeira na área de serviço e fica lá por 15 minutos. Assim, você expõe a sua alma e ao alvejá-la, os raios ultravioletas do calor irão aquecer o seu chakra frontal, lóbulo central, frontal, localizado na testa, iluminando a sua consciência. Olha como é bonito. Iluminando a sua consciência, iluminando a sua mente, iluminando a sua consciência. E todos nós precisamos alargar a nossa consciência. Precisamos expandir. A expressão é essa. Precisamos expandir a nossa consciência, ajudando a prevenir as doenças da alma, como a tristeza e a depressão. Então é muito importante, eu concordo plenamente com o Nono Cobra, que é preciso, e o sol é fundamental para a sobrevivência da vida no planeta Terra. Nós corremos o perigo, nesse tempo de pandemia, ficarmos reclusos dentro de casa, e quando nós saímos, nós vamos de carro,
entramos nas garagens, nos supermercados, enfim, e saímos direto, pegamos o elevador, escada rolante, para irmos resolver as nossas questões, não pegamos o sol. Então é fundamental que a gente tenha um banho de sol. Isso é fundamental para nós. É fundamental para nós. Porque essa terapia do sol ajuda a prevenir as doenças da alma, como a tristeza e a depressão. Os dias escuros, entre quatro paredes, sem afeto, sem carinho, sem amigos, vão encolhendo a alma, atrofiando a sua expansão. E então, a alma endurecida geme, pede alongamento, pede restituição. Nossa alma adoece, a nossa alma atrofia, a nossa alma precisa de luz, precisa ser alimentada de pensamentos positivos, de oração, de mantras, de pensamentos que afastem a tristeza, a depressão, a melancolia. Os dias escuros entre quatro paredes, sem afeto e sem carinho, sem amigos, vão encolhendo a alma, atrofiando a sua expansão. Então, a alma endurecida geme, pede alongamento, pede restituição. Não sei você, eu sou padre, eu moro no Isoma, e houve momentos, entre o mês de abril, maio, que eu fiquei semana inteira sem olhar a janela, sem sair de casa. Eu penso que para nós todos, o mês de março, abril, maio, foram dramáticos para nós. Março estava iniciando tudo. Abril foi aumentando, abril, maio, junho. O isolamento brutal de março, abril, maio, causou terríveis danos à nossa mente, à nossa saúde mental. E a nossa alma foi atrofiando. Pessoas tomavam banho de álcool. Pessoas começaram a desenvolver atitudes obsessivas. Atitudes obsessivas. Pessoas que tinham medo de tudo. Isso, quanto mal fez para nós. E muitos de nós não partilhou, muitos de nós não sentou com os amigos, com familiares, para tratar desse problema. Ainda ontem, o Renato falava para mim, o Renato trabalha aqui com nós no Isoma, ele falava do Donato. Ele tem quantos anos, o Donato? 8. Ele tem 8 anos, o moleque. E ele dizia que ele estava muito estressado. E ele dizia, eu acho que ele está estressado por causa disso. Eu digo, será que é só isso? Será que não é por causa do isolamento? Ele está dentro de casa, sem sair, sem ter a companhia dos amigos do colégio, né? Será que ele não está sentindo saudade? Tu já conversaste com ele, né? Então a gente precisa falar com as crianças. A gente acha que criança não tem problema, né? A gente acha que adolescente
não tem problema. Na verdade tem. Tem igual aos nossos ou até piores. Porque a criança, ela não tem autodefesa. Ela não tem imunidade para enfrentar os problemas dos adultos. Então as crianças precisam de uma atenção redobrada, né? Para esse fim, sugiro ligar sua alma na tomada de emergência. Para esse fim, para expandir a alma, sugiro ligar na tomada de emergência. Olha só o que o autor do texto diz. Ligar sua alma na tomada de emergência. De tempos em tempos, acionando o modo avião, voando ao pôr do sol. Então, se não há luz, nós temos que ligar na tomada de emergência, né? Nós temos que nos reconectar. Nós temos que nos conectar com o nosso eu superior, o nosso eu interior, né? Nós temos que nos reconectar com a nossa essência, com a nossa mente. Não sei se vocês estão me entendendo. Ligar sua alma na tomada de emergência. De tempos em tempos, acionando o modo avião, voando ao pôr do sol. E assim, longe do trabalho, saia para se divertir com os amigos, colocando a alma no varal repleto de estrelas, das noites animadas e inesquecíveis, na qual ela poderá restabelecer o seu vício. Aqui, a liberdade poética convida a imaginar o mundo na pós-pandemia, livre de restrições ao convívio social. A alma carregada de dores, cultivadas por passagens tristes, antigas e desbotadas, antigas e novas dores, fica esburacada, frágil, sem estrutura, prestes a desmantelar. Ontem eu fiz uma live aqui falando que é preciso desconstruir as fragmentações da nossa alma, da nossa vida, da nossa mente, da nossa existência. Sugiro, continua aqui o autor, sugiro olhar para esses buracos. Quais são esses buracos na nossa alma? Eu sei dos meus. Eu estou desde dezembro, janeiro, trabalhando esses buracos. Parece que eu já antevia o que ia acontecer a partir de março. Desde dezembro, desde novembro, aliás, eu já vinha trabalhando essas perdas na minha vida, esses buracos negros na minha vida, né? E acelerei a partir de março, abril, maio, junho. Esses meses foram terríveis para mim. Sugiro olhar para esses buracos. É um grande perigo que nós temos é de não entrar na nossa intimidade. O silêncio, ele mete medo. Na correria da vida, nós não fomos educados, não fomos preparados para enfrentar os nossos medos, as nossas inseguranças, enfrentar o vazio da alma, enfrentar o silêncio da nossa consciência, o silêncio da nossa consciência.
Sugiro então, com muita coragem, com muita firmeza, mas com muita ternura, com muita serenidade, olhar esses buracos que o Covid deixou na nossa mente, as perdas deixaram na nossa mente, reconhecê-los, admitir que nós entramos em pânico, admitir que nós choramos, admitir que nós tivemos muitos medos, admitir que nós surtamos, que nós perdemos a paz, perdemos a serenidade, perdemos o controle da nossa vida. Nós precisamos admitir, porque somente assim nós vamos ter a capacidade de olhar os buracos que ficaram, reconhecê-los, cuidar deles com carinho e assim, ao compartilhá-los com os amigos ou com os cuidadores da alma, porque todos nós deveríamos ter cuidadores da alma, que pode ser aquele amigo confidente, pode ser a minha esposa, meu esposo, um filho, aquele sacerdote religioso, psicólogo, a psicóloga, psiquiatra, enfim, aquela pessoa que ele conhece profundamente, conhece a sua alma, conhece o seu interior, que você partilha a sua vida. E se você não encontrou essa pessoa, quem sabe não é hora de você buscar e encontrar essa pessoa na sua vida. E pode ser o seu eu interior, pode ser o seu mentor, pode ser o seu anjo da guarda, pode ser o seu santo de devoção. Enfim, cada um, de alguma forma, tem a sua proteção, a forma de se conectar com o sagrado. Sugiro olhar esses buracos, reconhecê-los, cuidar deles com carinho e assim, ao compartilhá-los com os amigos ou com os cuidadores da alma, usar o potente caminho da fala, da elaboração. Então, falar faz bem. Falar faz bem. Se comunicar. Guardar sufoca. Guardar sufoca. Guardar mata. A pessoa que não desabafa, a pessoa que não compartilha, ela somatiza. Ela somatiza aquelas dores, aquela dor, aquela tristeza, aquela angústia. E essa tristeza, essa angústia, esse medo, ele vai percorrer o teu organismo. Em algum momento, ele vai parar e vai se localizar em alguma parte do teu corpo. E ali vai haver uma lesão e você vai adoecer. Você vai adoecer. Então, é muito importante, porque as doenças, primeiro, elas atingem a nossa mente. Depois, elas se localizam em alguma parte do nosso corpo. Então, é preciso usar o potente caminho da fala. A fala liberta. A fala liberta. Ela cria elaboração.
colocando um band-aid espiritual nesses buracos escuros que nos consomem por dentro. Que nos consomem por dentro. Entendeu? Então, no fim de semana, vem a cereja do bolo. Sugiro descer ao litoral, pelo menos uma vez por mês. Então você tem que sair. Se você tem um terreno no interior, ao redor de Macapá, é preciso sair. É preciso o contato com a mãe natureza, com a terra. Vá num bosque, vá no meio da floresta, numa cachoeira, num rio, no igarapé. Tire o sapato, se conecte com a mãe terra. Né? Se você tem um jardim na sua casa, vá cuidar do seu jardim. Vá dar uma volta com o seu cachorro, com o seu animal de estimação. Mas é preciso sair. É preciso descer ao litoral. Ele fala, com certeza, do Rio de Janeiro. Mas nós aqui não temos litoral. Mas pelo menos uma vez por mês, sair. A fim de restabelecer o seu vínculo com a fonte primordial. O lugar onde nasceu a vida, o mar. Então, se você não tem terreno, se você não tem ninguém para ir no final de semana num terreno, numa cachoeira, nós temos o rio Amazonas, aqui na frente de Macapá. Então escolha um horário do dia, de manhã cedo, no pôr do sol, vá à frente da cidade. E aqui a gente percebe o quanto nosso trapiche, Eliezer e Levi, nesse momento, faz falta para nós. Eu não sei se a Fortaleza São José de Macapá já está aberta ao público, porque ali é um mirante muito bonito para a gente contemplar a vida, contemplar a natureza, contemplar a pujança da vida que renasce todo dia, do nascer ao pôr do sol, do vai e vem das marés, das enchentes do nosso querido Rio Amazonas. Nós precisamos, então, restabelecer esse vínculo com a fonte primordial, o lugar onde nasceu a vida, o mar. Ao chegar lá, sugiro rolar a alma na areia. Ele fala aqui, com certeza, onde tem oceano, onde tem praias. Mas aqui nós não temos areia. Mas eu penso que quando o rio estiver seco, usar a linguagem aqui da Amazônia, quando o rio Amazonas estiver seco, a gente poderia descer ali na rampa do Santa Inês, no Igarapé das Mulheres, ali mesmo na frente do novo hotel, do antigo novo hotel. A gente poderia descer ali naquela lama e pegar um pouquinho daquela lama e nos banhar de lama, passar aquela lama no nosso corpo, no nosso rosto, e sentir a presença da Mãe Terra a curar as nossas feridas, tapar todos esses buracos que a pandemia e a vida nos trouxe. Eles não nos pertencem, eles não são nossos, eles são transitórios. Você não nasceu com esses buracos, com essas fendas profundas na sua vida.
sugiro rolar então nas lamas da frente de Macapá. E quando tiver a milanesa, fritá-la gentilmente ao sol do Equador, frente e verso. Aqui ele usa uma linguagem figurada, me parece. Saborear, degustar esses momentos que às vezes são tão banais, são tão idiotas. Ah, vão rir de mim. Vão dizer, olha, esse cara tá doido. Esse cara tá doido. Mas doido estão aqueles que não percebem a necessidade de você se reconectar com o seu eu interior, a fonte da vida, de onde nós viemos, as águas. Ao chegar lá, sugiro rolar na areia. Quando estiver bem quente, entre no mar, entre no rio e deixe chacoalhar livremente na máquina de lavar alma. Então se jogue no rio, se jogue na cachoeira, aqui por perto de Macapá, ali na Ferreira Gomes tem cachoeira. Então, mergulhe nas cachoeiras da vida, tome um banho no rio, vá em fazendinha, né? E sinta-se abraçado pela vida, pelas águas majestosas do rio Amazonas. Contemple a grandeza da vida e deixe lavar nos rios, nas águas benditas do Amazonas, a sua alma. Lave a sua alma. A base de sal grosso e pura energia potencial, na qual a zona do quebra-coco, de forma aleatória, irá fazer do seu corpo o que bem quiser. Ao final, deite-se na terra, na lama, na areia, e observe por 15 minutos as nuvens de algodão. Eu gosto de olhar para o céu. As nuvens. Quando eu era criança, eu brincava. A gente brincava. A gente se reunia para ver as imagens no céu. E cada um é interessante. Olhava e pintava o céu de acordo com aquilo que ele imaginava estar vendo. E era muito bom quando todos nós olhávamos e víamos a mesma coisa. Então, ao final, deite-se na lama por 15 minutos e observem as nuvens de algodão voando logo acima. E então respire fundo e a liberte. Respire fundo e liberte a sua alma rumo ao infinito, ao além. Então, livre de qualquer peso ou amarra, poderá viajar de volta para casa. O coração do universo, o centro de tudo. Então, livre sua alma de qualquer peso ou amarra, ela poderá viajar de volta para casa. O coração do universo. Olha só como é lindo que esse cara escreve. O centro de tudo. É muito profundo, é muito bonito. Você encontra esse artigo no site da UOL e foi publicado hoje, agora de manhã. Ao voltar dessa viagem, a sua alma estará novamente brilhante e rejuvenescida. Afinal, alimentar o corpo de necessidades básicas, como afeto,
o sol, movimento, dose de natureza e pequenos prazeres significa nutrir a alma. Aí depois ele se questiona: que papo é esse? Você deve estar pensando, afinal, o que é um profissional que deveria falar sobre exercício físico? Me parece que o autor desse artigo, ele é professor de educação física e escreve na UOL. E ele questiona, que os seus leitores devem estar se questionando: o que é que esse cara, que é professor de educação física, está falando de alma, está divagando por aí e nada mais faz aqui nesse espaço, falando de alma, autocuidado, pequenos prazeres e outras figuras poéticas. A ideia, segundo ele, é chacoalhar um pouco a minha área de atuação, um ambiente muito restrito, técnico e fechado, no qual não existe espaço para a visão que desenvolvemos em nossa metodologia, uma visão integrada da saúde corporal, corpo e alma. Para fins didáticos, a ciência dividiu o corpo humano em diversos departamentos. Eu falei isso ontem aqui, né? A fragmentação da vida. Infelizmente, o vídeo é longo, eu penso que muitos não vão assistir, mas você encontra meu discurso na live que eu fiz ontem. E justamente eu falava disso aqui. Em outras palavras, para fins didáticos, a ciência dividiu o corpo humano em diversos departamentos. A questão é, essa divisão não existe de fato, ou seja, corpo, mente e espírito são indissociáveis, formando uma só estrutura. Então, esse cara aqui, ele está defendendo a minha tese, que a grande tragédia da alma e da vida foi a fragmentação da vida. São vias de mão dupla, que se relacionam e se afetam de forma independente e sinérgica. Por exemplo, a todo instante a mente afeta o corpo e vice-versa. Perfeito. Mente é uma coisa, corpo é outra, a alma é outra. Mas elas estão em profunda comunhão, numa sinergia. E uma está para a outra. Essa divisão e a falta de integração entre as diversas especialidades leva a uma grande distorção, a criação desses buracos, ferindo os princípios fundamentais da saúde corporal, mente e sã. Como propus em meu artigo anterior, caso departamentos complementares, como a cardiologia ou a fisioterapia, fossem convidados a participar da criação das modas de treinamento, elas seriam exatamente o oposto daquilo que são, priorizando a saúde, a moderação e o equilíbrio no treinamento físico. Esta semana, tivemos o Dia do Profissional da Educação Física, 1º de setembro. Para homenagear esse dia, segue abaixo a mensagem que postei nas minhas redes sociais. Aí ele republica o que ele escreveu. A nossa profissão pode educar e dar sentido àquilo que chamamos de corpo, ou seja, a nossa dimensão física, mental e espiritual, o que constitui o nosso ser como um todo. Atualmente, em nossa área, o principal desafio é libertar, desconstruir, reinventar, libertando o corpo de todos os condicionamentos, estereótipos que o mantêm aprisionado, engessados a modelos estéticos e distorcidos. E ainda ontem, um amigo meu, de 24 anos,
dizia: eu preciso me cuidar. O meu corpo dói todo, da cabeça aos pés. Dói tudo. E me parece que todos nós estamos assim, né? Parece que todos nós estamos com fibromialgias. Dói todo o nosso corpo, né? Todo o nosso corpo. E parece que nós somos únicos no planeta. Por que você não pede para sua mãe fazer uma massagem em você? Por que você não pede permissão para sua mãe, para você fazer massagem nela? Por que você não pede para o seu filho fazer massagem em você? Por que você não pede para o seu filho fazer massagem em você? Para um amigo, uma amiga? Mas nós preferimos sofrer calados do que pedir ajuda para alguém. A nova reeducação física, como a chamo, pede mudança, transformação, retornando o caminho da saúde, do equilíbrio e da consciência corporal. Sem isso, treinar perde o seu principal valor e sentido. Ok? E isso serve para quem gosta de correr, né, Renato? Sim. Para quem gosta de correr e só faz correr todo dia, mas não trabalha a mente, não trabalha a alma. Só correr não resolve nada. Só correr, só ir para a academia, sem trabalhar a mente, sem trabalhar a alma. Só que, infelizmente, as pessoas acham que trabalhar a mente é coisa para psicólogo. Trabalhar a alma é coisa para religioso. E quanto elas perdem em pensar dessa forma? Alma, mente, nem sempre está associado a psicólogo e a religiosos. Nós precisamos quebrar esses paradigmas. E aqui no Ijoma, a nossa grande luta é justamente estar aqui, em fazer com que as pessoas entendam que elas não podem procurar o Ijoma só quando ela foi diagnosticada com câncer. Que a grande sacada consiste em você evitar o sofrimento, você evitar a doença, né? As pessoas precisam ficar saradas de outras coisas. Principalmente, precisam se curar da obediência a modelos de belezas insanos. Afinal, não vai haver corpo sarado enquanto não curarmos a nossa mente. Afinal, não haverá corpo sarado enquanto não curarmos a nossa mente. Eu venho repetindo, há 30 anos, as nossas academias estão lotadas de pessoas preocupadas em sarar o corpo. E as academias que cuidam da alma e da mente estão vazias. E ele termina dizendo: cuide com carinho da sua casa primordial, o seu bem mais precioso, o seu próprio corpo. A sua alma agradece. Namastê. Então, nós estamos encerrando esse momento. Você encontra esse artigo acessando o site da UOL. Nuno Cobra Júnior. Ele é profissional da educação física, mas ele deu um show de terapia da alma, terapia da mente. Que essa mensagem, esse encontro, possa iluminar o nosso dia
e que nós comecemos agora. Meio-dia, vá para a varanda da sua casa, vá para a frente da sua casa, vá para o seu quintal e fique 15 minutos no sol. E comece hoje. O Rio Amazonas está aí na sua frente, lhe esperando. Saia da zona de conforto, saia do comodismo, saia daquela zona em que todo dia você promete que vai começar. Amanhã eu vou começar. Amanhã eu vou começar. E quanto tempo você está prometendo para você mesmo, você mesma, que vai começar e essa mudança é adiada? Quantos anos? Quanto tempo? Quantos dias? Essa reengenharia da sua vida é adiada e você continua sofrendo. Você continua sofrendo e talvez vai continuar sofrendo se você não perceber que a porta da mudança, a chave, é você que tem. E só você pode fazer o que precisa ser feito.